Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, eu acabei de ter um bebezinho, ele tá com 20 dias. É um anjinho, é um amor. Por isso até que eu comecei um pouquinho antes a live, porque ele já mamou, tá dormindo, capotado, então eu achei que esse é o momento pra gente fazer bem mais tranquilo. Então sejam todos bem-vindos. As próximas lives a gente vai fazer aqui de casa mesmo, porque aí fica mais fácil para eu controlar o tempo das mamadas dele e tudo, e conseguir falar um pouquinho com vocês. Então sejam todos bem-vindos aqui em casa. O assunto do nosso vídeo de hoje é um tema que está sendo muito falado, né? Tanto é que tá tendo umas entrevistas, umas reportagens no Fantástico, tem tanta gente falando, porque nós tivemos aquele boom de harmonização facial. Todo mundo querendo fazer harmonização facial, achando que era uma coisa super inovadora, que era um frasquinho que chama harmonização facial, que você passa no rosto e resolve tudo. E não, na verdade foi uma jogada de marketing, né? São todos procedimentos que a gente já realizava: botox, preenchimento, Sculptra. E quando nós realizamos então um conjunto de procedimentos com o objetivo de conseguirmos um embelezamento máximo de uma face, de uma pessoa, então a gente dá o nome de harmonização facial, mas são produtos, não tem nada de inovador, são produtos e procedimentos que a gente sempre fez. E nós tivemos aí um boom de harmonização facial, um monte de artista fazendo e postando e divulgando os médicos, dentistas e quem tinha feito esse procedimento. E depois de um tempo, nós começamos a achar que as pessoas começaram a ficar um pouco estranhas, né? Começaram a ficar com aquela mesma face. Nós usamos até um termo de pillow face para aquela face de travesseiro, aquela coisa toda redonda, toda estranha. Os homens com aquele aspecto de boneco, de Ken, extremamente artificiais, as mulheres com aquele rosto muito volumoso, muito gordo, né? E não estava tão harmônico, não estava embelezando tanto assim. E recentemente ainda nós tivemos alguns relatos de alguns artistas que eles fizeram a desarmonização facial. Então eles procuraram reverter aquilo que eles tinham feito. O Lucas Luco divulgou, alguns outros artistas tinham divulgado que eles tinham se arrependido desses procedimentos e que eles procuraram então ajuda médica para dissolver, para voltar à face de antes. Gente, isso não é harmonização facial, tá? Sempre tem que prevalecer um bom senso, a proporção que é tão importante. Muitas vezes nem é exagero de volume, mas é a proporção que não foi respeitada. Tudo isso tem que ser muito discutido com o profissional que for fazer em você. Então, o que aconteceu? Se a meu ver, nós temos existe muito essa coisa aí nos artistas daquelas permutas, né? Então, eles muitas vezes ganham esses procedimentos em troca de divulgar o profissional que está realizando. E o profissional, às vezes, tem só aquele momento para aparecer. Então, o que acontece na maioria das vezes, ao meu ver? Eles exageram, colocam grandes quantidades, não esperam um tempo, porque colocou muita quantidade. Quanto mais volume você fizer, mais inchaço, maior vai ser o tempo de recuperação final. Então, não esperava esse tempo das coisas se resolverem, do inchaço ir embora, e às vezes já divulgavam achando que estava lindo, mas na verdade as pessoas estavam achando muito estranho. Então, a meu ver, foi isso que aconteceu. Não foi respeitada, então, uma quantidade, uma proporção, um tempo que é tão importante. A harmonização facial, ela é excelente. Nós temos diversos aí artistas famosos que estão cada vez mais jovens, né? Que eles não envelhecem. Tem gente que tá muito bem. E é esse que é o objetivo. Algumas pessoas fugiram aí da curvinha, mas não são esses que nós temos que nos basear. E sempre que você for procurar um profissional que for realizar a harmonização facial ou preenchimento em você, o que eu acho muito importante é você saber exatamente o produto que está sendo usado. É uma toxina botulínica? Qual que é a marca? Aqui é a marca, a data de validade, é isso que está sendo usado em você. É um preenchimento? E eu acho assim que o preenchimento é o que deve ser mais cuidadoso ainda na hora de você fazer, porque esses casos de desarmonização, a maioria das vezes é
do preenchimento que foi mal utilizado, tá? Então isso tem que tomar muito cuidado. É muito importante que o seu profissional te mostre, olha, aqui é uma seringa de ácido hialurônico, nós temos 1 ml, a data de validade tá aqui escrito, o lote tá aqui escrito, tá? Para você saber o que está sendo realizado. Gente, isso aqui é 1 ml que tem. Não dá para fazer um exagero, não dá para deixar você desarmônico com 1 ml de ácido hialurônico. Então, você que tem medo, eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório morrendo de medo. Ah, eu tenho medo de fazer o lábio, eu tenho medo de fazer outras coisas. O que eu oriento? Você tem medo? Vamos começar com uma seringa só? Então, vamos ver o que dá pra fazer com uma seringa. Eu morro de medo de fazer o lábio, então eu não vou fazer uma seringa inteira no seu lábio. Vamos fazer alguns pedacinhos do lábio, o resto que sobrar vamos fazer outras regiões. E aí a paciente chega em casa maravilhada, amou o resultado e nas próximas consultas ela vai se sentindo mais confiante, já começa, eu quero fazer mais 1 ml em algumas regiões, a paciente ela mesma vai se olhando no espelho, eu acho que aqui tá ficando marcada, eu vou lá falar com a doutora o que ela acha. E nós duas conversando, chegamos então a um bom senso, a uma boa indicação para que você fique cada vez mais bonita e cada vez mais jovem. Esse que é o objetivo da harmonização facial. E o que é esse termo de desarmonização facial? Eu fiz até uma brincadeirinha ali, coloquei algumas coisas que a gente encontra no Google, de antes e depois de artistas, falando o que é harmonização e desarmonização. Como se a desarmonização fosse algo que não tivesse dado muito certo, mas na verdade esse termo está sendo utilizado para quando a pessoa quer reverter o procedimento que ela realizou especificamente do ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, esse aqui, ele é um produto que é naturalmente produzido pelo nosso organismo, mas que ele é vendido de uma forma bem concentrada, com o objetivo, então, de aumentar, de volumizar, de repor o volume que foi perdido ao longo do tempo, ou mesmo em pacientes jovens, para atingir o auge da beleza. Então, às vezes, uma menina jovem, muito bonita, mas ela não tem uma proporção labial adequada. Então, para ela também vai ser indicado, mas tudo sem exagero, tudo com uma boa indicação e proporção, tá? A gente pode até falar de proporção em umas próximas lives que eu acho muito interessante. Por exemplo, o lábio inferior tem que ser 1,5 vezes o volume do superior, o lábio tem que ser mais volumoso no centro e diminuindo. Isso tudo é proporção. Quando o lábio você não respeita essas regrinhas, ele fica muito artificial sem ter utilizado muita quantidade de preenchimento. Então, voltando aqui, esse termo desarmonização facial é a retirada do produto. E é possível fazer? Sim, é possível. Nós temos uma enzima chamada hialuronidase, que ela dissolve o ácido hialurônico, então, que foi aplicado. Mas esse procedimento, ele não é isento de riscos, ele não é isento de complicações. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Existe um risco de uma reação alérgica muito grande, é raro, é muito raro, mas existe. Quanto maior o volume que tiver que ser usado dessa enzima, maior o risco. Além disso, essa enzima ela também pode degradar o seu próprio ácido hialurônico, o seu próprio colágeno da face, que você tem mesmo. Então, se ela for utilizada em grande quantidade, ela pode fazer com que você tenha menos volume ainda do que você tinha antes da harmonização facial. Então, tem que ser algo muito discutido com o profissional que você escolheu, que ele seja muito habilitado, que ele te mostre vários casos, que converse muito com você e que você se sinta totalmente confiante. Não precisa fazer tudo num dia, tá? Vamos indicar 6, 7, 8, 9 seringas de ácido hialurônico em você. Saiba que você vai ficar muito inchado, não vai acompanhar o resultado de uma seringa após seringa. Então, eu acho que tudo feito com cautela, devagarzinho, você mesmo vai vendo o resultado no espelho, você mesmo vai ajudando a identificar aquilo que tá te incomodando pra gente chegar aí no auge da beleza, tá? Pra gente evitar essas desarmonizações, essas desarmonias faciais que nós temos visto muito por aí. Então, fiquem à vontade para me mandar, a diferença de harmonização facial e preenchimento. O preenchimento pode fazer parte da harmonização facial. A harmonização facial, então, é um conjunto de procedimentos que nós realizamos no consultório com o intuito de embelezar um rosto, tá? Pode ser botox, preenchimento, pode ser bioestimuladores de colágeno, que eu particularmente adoro.
Então nós vamos voltar aos pouquinhos o consultório, tá sendo possível, o bebê é muito tranquilo. Aos pouquinhos também, cirurgia mais pra frente, tudo muito devagar, tá? Depois mais dois dias na semana, coisa muito pouquinha. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas, sugestões, tudo que tenha ficado, se eu esqueci de falar alguma coisa também. Um beijo para vocês, uma boa noite e mandem temas aí para as nossas próximas lives em casa, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite.